Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é para você. Hoje, convidei uma pessoa muito especial, que eu tenho grande admiração, grande carinho, uma profissional incrível, um ser humano que muito me ensinou e me ensina, que é a Gitana, Gi para os íntimos, vou chamar ela assim durante o programa. E eu trouxe ela para a gente conversar um pouco sobre a profissão dela, que eu já vou apresentar para vocês, e sobre como as práticas que ela traz, né, que ela oferece, podem auxiliar a gente no autoconhecimento. Então essa é a Gitana. Gi, instrutora ou professora, como é que a gente fala? Eu acho que eu prefiro instrutora. 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 Então tá. A Gi é instrutora de yoga, né? Mais uma pergunta. Yoga ou yoga? Pode ser dito das duas formas, mas o mais correto seria yoga. Yoga, tá. Então é como eu chamo a minha gata, que se chama yoga em homenagem aos aprendizados que a Gi me trouxe. Eu tô certa, então. Então tá. Gi, te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre quem tu é, como pessoa, como que tu chegou até o yoga, né? E o que ele representa na tua vida. Então, oi Bibi, oi pessoal. Meu nome é Gitana, eu sou instrutora de yoga há 5 anos mais ou menos e já sou praticante há quase 15 anos. Essa prática, ela apareceu na minha vida muito cedo e isso também já vem junto com a minha tradição familiar. E o yoga, para mim, dentro da minha vida e do meu dia a dia, é absolutamente tudo. É realmente o meu universo. E uma curiosidade bem legal, né, para falar sobre esse universo da família da Gi, né, é que o pai dela é reikiano, o João, então vocês devem conhecer. E eu fiz todos os meus cursos de reiki com ele, também tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele, pela energia, né, a forma como ele trabalha com a energia, como ele se coloca à disposição do universo, né, pra gente poder devagarinho ir melhorando um pouco, né, a nossa vibração planetária. Então, eu conheci a Gi e o pai dela, o trabalho dos dois, e tenho muita admiração. Então, acho que a gente tá bem interligada, assim, energeticamente, né? Por isso que a gente tá aqui hoje juntas falando um pouquinho pra vocês. Gi, então vamos lá. Define pra gente, assim, de uma maneira simples, pro pessoal de casa entender o que é a prática de yoga, né? Porque às vezes a gente tem ainda muitas limitações pra entender. Muita gente ainda acha que a prática de yoga é tu ficar lá fazendo um barulhinho, ou tu ficar se alongando, né? Conta pra gente, assim, o que é a prática de yoga. Então, é importante a gente começar dizendo que a prática de yoga, ela não está relacionada com nenhum tipo de religião. Essa é uma das dúvidas mais comuns que surgem. Então, a prática de yoga, o yoga é uma ciência milenar. Essa ciência data de mais de 10 mil anos e a gente tem registros arqueológicos disso. E ela é uma filosofia prática de vida baseada em preceitos éticos e morais. Então, o que a gente faz em cima do nosso tapetinho de prática, dentro de uma escola de yoga, de um shala que a gente chama, são técnicas que auxiliam no nosso dia a dia. Então, quando a gente chega para fazer uma prática de yoga, a gente faz asanas, que são as posturas psicofísicas, pranayamas, que são as técnicas respiratórias, e a meditação, que daí a gente consegue trabalhar um pouquinho mais profundamente a questão da nossa mente. Mas a prática de yoga em si, ela requer toda uma vida de yoga. Então, são conceitos que a gente leva para o nosso dia a dia, que tem como objetivo a gente se transformar. Mas o que significa essa transformação? O objetivo não é a gente se transformar em algo que nós não somos. O objetivo é a gente se transformar exatamente no que a gente é, se reconectando à nossa essência.
Porque dentro do yoga a gente diz que a nossa essência, ela já é felicidade e plenitude. E normalmente a gente busca isso fora, né? A gente busca no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, só que a gente esquece de buscar exatamente onde isso tá, que é dentro da gente. A gente é a fonte, né? Exatamente. A gente é a fonte de felicidade e de plenitude que a gente tanto busca. Falei, gente, que era maravilhoso. Quando tu falou ali do tapetinho, né, do que a gente traz pro tapetinho, né, pela minha experiência pessoal no yoga, a gente não tem como separar, né, a gente não tem como assim, agora eu vou chegar aqui pra fazer essa prática e eu vou me desligar de tudo que aconteceu, na verdade, e vice-versa, né, então tu leva a tua prática do yoga pra vida e tu traz a vida pro teu tapetinho, né? Então, eu sei que ali é muitos momentos que a gente tem grandes insights, assim, né? Às vezes eu ficava o dia inteiro, né, pensando, eu preciso resolver tal coisa, né? Daí tava lá no tapetinho, tipo, é isso! Fez todo sentido, né? Então, o nosso tapetinho, a nossa prática e a nossa vida, né, lá fora, que a gente diz, eles se interligam, né? Então, anda junto. E realmente o que tu falou, né? Se transformar naquilo que a gente é, né? Então, buscar lá dentro, no nosso âmago, né? Que a gente tem tanta dificuldade, quem a gente é, qual que é a minha verdade, né? Qual que é a minha expressão. E tudo isso rola no tapetinho. Exatamente. A gente diz que a nossa prática reflete a nossa vida e a nossa vida reflete a nossa prática. Então, em cima do tapetinho de prática, fazendo a asana, pranayama e meditação, a gente vai ter diversas reações que a gente teria no nosso dia a dia. E observar isso é parte do autoconhecimento. Então, como eu reajo às situações no meu dia a dia? Isso vai ser muito visível em cima do nosso tapetinho de prática enquanto a gente estiver fazendo asanas, né? Então, como eu reajo às situações que me causam medo, como eu reajo quando eu tenho algum tipo de dificuldade, consigo, não consigo, gosto, não gosto, que são os nossos julgamentos, né? Essa dualidade. Então, a gente tenta, à medida do possível, ir se livrando desses julgamentos, porque os julgamentos, eles vêm a partir das experiências que a gente tem na nossa vida. Sim. E aí, a nossa perspectiva daquilo, né? Exatamente, das nossas experiências, né? Então, e todas essas experiências, elas começam a acumular no nosso corpo físico. No yoga, a gente diz que o sutil precede o denso. Então, tudo acontece primeiro dentro e depois reflete no nosso corpo físico. E aí, quando a gente chega no tapetinho de prática e começa a movimentar o corpo, começa a movimentar a energia, a respiração e traz essa concentração para o momento da meditação, a gente começa a sentir tudo isso, porque daí a gente trabalha do denso do nosso corpo para curar o sutil, para chegar até aquele momento em que as experiências foram se formando. E as pessoas ainda têm muita dúvida sobre isso mesmo, né? Sobre entender como é que funciona o todo que somos nós, né? Então, muita gente ainda tem dificuldade de entender. Mas, meu Deus, como é que uma prática onde eu estou mexendo o meu corpo, como se fosse só mexendo o nosso corpo, vai influenciar tanto quem eu sou, a minha verdade, a minha essência, né? Então, as pessoas ainda têm a dificuldade de entender como uma prática física vai te proporcionar e te auxiliar na questão da qualidade de vida, do autoconhecimento. E é bem isso que a Gi falou, né? Então, começa no sutil para depois chegar ao denso, né? Então, tudo começa com pequenos pontos, né? Pequenas reações, pequenas situações, pequenas ocasiões, e aí a gente vai alimentando aquilo dentro da gente, né? Até Exatamente. que em determinado ponto a gente vai ter alguma... o nosso corpo, de alguma forma, vai mostrar pra gente, né? Me olha aqui, eu tô precisando cuidar disso aqui, né? Que era o que a gente tava conversando sobre as questões pessoais antes. A gente não vai contar agora. Mas é basicamente isso, né? Tinha também uma fala que durante as aulas tu fazia muito, porque era bem na hora que a gente... Eu não vou lembrar o nome da postura, tá? Mas que a gente tinha que ficar com a cabecinha pra baixo, né? E que a Gi falava muito, né?
a postura que a gente mais tem dificuldade e que a gente mais resiste, assim, né? Ai, não, hoje eu não vou fazer, eu vou ficar aqui sentadinha, né? Na verdade, é aquilo que a gente mais chama pra trabalhar, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? Como é que tu percebe isso, né? Que aquela grande dificuldade que eu tenho é alguma coisa que na minha vida eu preciso olhar, não só no tapetinho, mas na vida num geral. Então, é exatamente isso. E isso é um ponto fundamental do processo de autoconhecimento, né? Porque se eu chego na minha prática e eu resisto a uma postura, por que isso está acontecendo? É o que a gente chama de ativar o observador interno e conseguir observar as coisas com uma profundidade um pouco maior. Então, quais são as coisas no meu dia a dia que fazem com que esse tipo de sentimento desperte em mim? E aí eu chego na minha prática e eu vou fazer uma postura que desperta exatamente aquela dificuldade em mim. E aí nesse momento a gente consegue fazer essa conexão e a gente entende o porquê que quando o instrutor fala a postura que a gente mais evita é a que a gente mais necessita. Porque é o momento que tu tenha um bom momento, uma boa oportunidade que a gente tem de trabalhar essas questões internas, saber o porquê que essas coisas acontecem e ir a fundo para curar esse tipo de registro, né? Pra gente estar sempre evoluindo e se transformando, né? Exatamente. Um exemplo prático, então, do que a Gi acabou de explicar pra gente eu vou dar o meu exemplo daí da minha postura, né? Que é a postura de... Como é que é o nome daquela postura que a gente fica... A inversão sobre a cabeça. A inversão sobre a cabeça, né? E aí é óbvio que uma pessoa que precisa ter o controle de todas as situações, que nada pode sair do ela não vai se sentir à vontade de ficar de cabeça pra baixo. Ela não vai virar o mundo dela de ponta cabeça. Ela não vai se adaptar a isso tão fácil, né? Então é realmente perceber isso, né? Não é só uma postura que eu tenho mais dificuldade, é toda uma carga minha, né, de experiências, de conexões que a gente vai fazendo. Então, do tapetinho pra vida e da vida pro tapetinho, tem todas essas conexões. Exatamente. E aí, quando a gente consegue trabalhar esse processo e a gente se abre, né, porque também a gente precisa estar aberto para que isso aconteça. E quando a gente começa a trabalhar esse processo, a gente começa a desenvolver o que a gente chama de uma mente amiga. E o que é uma mente amiga? Uma mente onde, quando eu me encontro em determinadas situações, eu não vou ser levado pelas minhas emoções. A minha mente vai conseguir me ajudar a resolver as situações que eu preciso resolver. Então, de forma mais clara e mais objetiva, sem ser levado tanto pela emoção do que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou em um momento de raiva, eu estou brigando com alguém. E aí, naquele momento, eu tenho duas alternativas. Ou eu continuo a briga, e aí eu jogo tudo que os meus pais me ensinaram fora. Eu pego e queimo todos os livros de estudo e continuo a briga e falo coisas que eu não gostaria de falar, tenho reações que eu não gostaria de ter. Ou eu dou um passo para trás e digo, nesse momento, eu não posso resolver isso contigo. Depois a gente conversa. E aí a minha objetividade, a minha clareza entra, a minha mente consegue me auxiliar, e aí em um outro momento onde a emoção já não está mais tão intensa, eu consigo resolver o que eu preciso resolver. Com muito mais clareza, muito mais discernimento, né? Exatamente. E é legal tu falar sobre isso porque as pessoas ainda têm... Existe muito contigo, comigo também, que fala assim, então... Já que tu faz reiki, e já que tu é instrutora de yoga, né? Então você não sente raiva, né? Então, nossa, deve ser... A gente já falou sobre isso, né, Bruno, no programa também. Nossa, deve ser calma, né? Não é isso. Nós continuamos sentindo as emoções. Até porque nós somos todos iguais. Não existe nenhum nível de evolução diferente nisso tudo, né? Entre todos nós. Cada um dentro da sua realidade, do seu caminho, vai tentando, né, se conhecer melhor. Mas não é que não se sinta as emoções. É que a gente aos pouquinhos e algumas vezes, não todas, né? Mas a gente vai tendo esse discernimento de como é que a gente vai reagir
àquele sentimento, àquela emoção que foi despertado em nós, né? Então o yoga traz toda essa conexão de tu tentar te entender melhor para começar a analisar como é que tu reage e como é que tu vai lidar com o que tu sente e com quem tu é. Porque a intenção não é se tornar um ser tão iluminado que tu não sinta mais nada. Até porque eu imagino que a gente, se fosse assim, nós não estaria aqui agora, né? Isso. No meio de uma pandemia não ia mundial. Precisar, né? Não ia precisar. Isso aí, não ia precisar estar aqui. Então é só trazer para sua vida essa qualidade, esse benefício de poder ter esse discernimento. Bom, se eu reagir agora dessa forma impulsiva, a consequência não vai ser uma coisa agradável nem para mim nem para o outro. Então eu tenho que ter essa inteligência emocional pro meu benefício, pro meu bem-estar de, opa, deixa eu dar uma segurada aqui. Exatamente. Vou olhar para isso depois. Exatamente. Eu tenho uma coisa que quando as pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas tu é instrutora de yoga, né? Tu, né, não deve ficar brava nunca e tal. Eu olho para as pessoas e eu falo, tu imagina se eu não fizesse yoga. Eu também tenho essa fala aí. Porque, então, né? E a gente sabe como é que a gente era antes, lá na nossa adolescência, antes dessas práticas, né? Imagina se a gente tivesse uma adolescência com um pouco mais dessa maturidade, né? E a gente sempre fala que a gente sempre sabe onde apertam os nossos botões, né? Então, eu gosto de deixar muito claro para as pessoas e para os meus alunos que se eu faço yoga, se eu escolhi isso para minha vida, se eu escolhi ser instrutora, é porque eu realmente preciso dessa prática. Então, o meu lugar não é um lugar nem acima nem abaixo. É um lugar igual onde a gente caminha junto. E quanto mais a gente estuda, né, essa questão de autoconhecimento, de expansão de consciência que a gente chama, mais a gente entende isso, né? Que, na verdade, a gente não está acima, mas a gente está tentando sair lá de baixo para ter um quantumzinho de melhor ali, né? Pra gente poder vibrar pro todo um pouco mais, para poder auxiliar, né, nessa energia, nessa conexão universal que a gente tanto busca, né? E é realmente isso. Esses dias eu tava assistindo uma live, claro, mais voltada pra questão da espiritualidade, mas que trazia isso também, né? Aquela pessoa que trabalha com autoconhecimento, que traz essas práticas, e ela se sente e dá ênfase no quanto ela é melhor, não entendeu nada. E entender que a gente faz isso porque a gente precisa, né? Então, por que eu trabalho com essa questão? Porque eu preciso disso, né? Se eu não precisasse, acho que eu nem ia chegar perto, né? Então, trazer isso faz com que as outras pessoas também possam se conectar melhor com essas práticas que a gente acaba trabalhando. Porque o que a gente quer, na verdade, enquanto reikiana, enquanto instrutora, é que todo mundo sinta o benefício disso, né? O quanto a gente tenta... Bom, a gente já falou sobre isso nas aulas. O quanto eu tento convencer as pessoas ao redor de mim. Vai só numa aulinha. Só vai lá sentir um gostinho, né? Porque a gente sabe que isso faz bem. Mas faz bem porque a gente precisa que isso faça. Não porque a gente tá num outro nível, num outro patamar. Então, a gente tenta, enquanto seres humanos, deixar o nosso ego de lado, né? Pra gente trabalhar a nossa essência. Porque a nossa essência não é o nosso ego. Nosso ego é aquilo que a gente cria, que a gente acha que a gente é. E o yoga quer nos aproximar daquilo que a gente realmente é, lá dentro, que talvez a gente não tenha acesso ainda. E que na verdade nada mais é do que o que a gente busca, que é esse estado de felicidade e plenitude, né? E aí as pessoas chegam muitas vezes dizendo, não, mas é que eu quero fazer yoga porque eu tô muito ansioso, quero fazer yoga porque eu tô muito estressado, porque eu não consigo dormir bem. Esses benefícios, eu brinco que são os efeitos colaterais da prática. Porque diminuir a ansiedade, diminuir o estresse e voltar a dormir bem, nada mais é do que a gente se reaproximar à nossa natureza, né? Porque quanto mais a gente se distancia da nossa natureza de inúmeras formas, mais ansioso, mais estressado, menos a gente vai dormir, mais patologias físicas a gente vai ter. Então, quanto mais a gente se reaproximar dessa nossa natureza e da nossa essência,
menos a gente vai ter esse tipo de sintomas e patologias, enfim. Com certeza. E aí o dormir bem, o estar mais relaxado, mais conectado com o momento presente, vai ser uma consequência de tu estar aproximado de ti mesmo, Exatamente. né? E de realmente viver o momento presente, né? Porque viver no passado, tentar mudar coisas que a gente não tem mais acesso, ou viver no futuro, se preocupando com coisas que a gente também não sabe se realmente vão acontecer, ou que a gente não pode fazer nada nesse momento para mudar, não ajudam, né? Então, viver no momento presente, fazer o nosso melhor e o que a gente pode no dia de hoje é uma das chaves para que a gente consiga viver de forma mais saudável e mais feliz, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Por experiência própria, assim, né? Como é desafiador a gente acordar e estar disposto a viver o hoje. Aquilo que tu tem nas mãos agora, né? Aquela é a tua situação atual. Então tu tem que trabalhar com ela. É nela que tu tem que focar. E a gente acostumado, né? Enfim, com os efeitos do mundo que a gente vive, da densidade do mundo que a gente vive, a gente é acostumado realmente, né? Ou a gente tá se martirizando, sofrendo horrores por aquilo que fez há 10 anos atrás, né? Ou a gente tá planejando daqui a 5 anos, né? Então... E a gente perde a sutileza do agora, né? De tipo, agora estar aqui. Que agradável, que bênção, que gostoso. E agora estar conversando com outra pessoa. Ou agora estar podendo ler um livro, ou assistir uma aula, ou trabalhar. Que bênção, que bom. O que eu tenho que produzir agora no meu trabalho? Não daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, o yoga também traz esse benefício, né? Como um efeito colateral, como uma consequência da gente se aproximar de nós mesmos. Isso aí. Então, Gi, conta pra gente como é que funcionam as tuas aulas, como é que é o nome do teu espaço, tua metodologia de trabalho. Por aí o pessoal já tem interesse e já pode te procurar pra iniciar nesse mundo maravilhoso. Então, o nome do nosso espaço é Sattva Yoga Shala. E nós temos turmas, a gente trabalha com turmas, e o nosso método de aula é o método de Hatha Vinyasa Yoga. Então é uma prática bem fluida, bem dinâmica, onde a respiração é ponto fundamental ao longo da prática. A gente tem também a prática de Yin Yoga, que é uma prática mais meditativa, onde a gente trabalha questões um pouco mais profundas durante a nossa prática. Eu tenho uma pergunta que agora surgiu. Idade. Tem muito ainda... o pessoal não entende, assim, como é que funciona, né? Tem idade definida? Quem pode, quem não pode? Como é que funciona isso? Todos são bem-vindos na prática de yoga. O yoga não tem idade, não tem tamanho, não tem credo, não tem religião, não tem nada. Todos são bem-vindos e a prática pode beneficiar todas as pessoas. Uma coisa que eu lembro também que tu falava bastante durante as aulas é que a gente, em cima do nosso tapetinho, a gente respeita os limites do nosso corpo. Então, ninguém tá lá para observar o que tu consegue fazer, ou o que tu não consegue, o quanto alongado tu está, até onde vai a tua postura, né? Então, por isso que é todo mundo bem-vindo, né? Porque não tem se eu fiz não sei quantos anos de uma prática que me deixasse elástica lá, não. Então, tu fica tão conectado contigo mesmo, com o momento presente, é uma hora que tu tá ali, inteiramente, que tu nem lembra que tem uma galera ali ao redor fazendo, que tem uma colega, que tem, né, outra pessoa de outra idade, enfim, uma pessoa totalmente diferente, porque tu tá contigo. Então isso é legal também, não tem contraindicação de idade, então todo mundo pode experimentar e curtir esses benefícios. Exatamente, todo mundo é bem-vindo, a prática ela é adaptável, então elas são práticas desenvolvidas para todos os níveis de praticante, desde o iniciante até a pessoa que já pratica mais tempo. As posturas, existem variações que são mais fáceis para a gente iniciar, desenvolver a postura. Eu sempre digo para os alunos que chegam para fazer aula experimental, né? Ninguém chega sabendo. Então a gente tem que estar com o coração e com a mente abertos para receber aquilo e para aprender. Então aos pouquinhos o nosso corpo vai aprendendo e a gente vai aprendendo a desenvolver a prática. Isso aí. Gi,
Agora, né, eu pedi pra ela pra gente fazer e pra gente ensinar, a gente vai fazer junto e vai ensinar pro pessoal ali de casa uma prática respiratória, assim que a gente fala, né? Que vai ajudar pra quem tá se sentindo mais ansioso dentro de casa. A gente sabe que esse momento ele tá exigindo muito de nós mentalmente e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, né, nesse fluxo de pensamento. Então, uma respiração pro pessoal que eles vão conseguir colocar em prática em casa e que vai auxiliar, dar essa relaxada, essa conectada com eles mesmos. Legal. Eu vou ensinar o que a gente chama em português de respiração quadrada. Essa respiração, ela ajuda a acalmar os níveis de ansiedade e quando a nossa mente está muito agitada, ela ajuda a dar uma acalmada também na nossa mente. Ela não tem nenhum tipo de contraindicação e tu pode fazer em qualquer lugar, é rapidinha de ser feita e a gente pode fazer uma média de 6 ciclos essa respiração para que a gente possa dar uma baixada ali durante o dia, no meio do trabalho ou até em casa, depois do banho, para que a gente possa relaxar um pouquinho. Então, primeiro a gente vai se posicionar em uma postura com a coluna ereta, né? Com os pés apoiados no chão. Pode relaxar. Quem tem altura, né, pra isso aí, mas eu venho um pouquinho pra frente. Pode relaxar as mãos, as palmas das mãos em cima das tuas pernas. Tenta crescer com o topo da cabeça na direção do teto e gira os ombros para cima, para trás e para baixo. E por um momento fecha os teus olhos. E aqui eu quero que tu simplesmente sinta a tua respiração acontecendo naturalmente. Percebe o ar entrando e o ar saindo dos teus pulmões. Percebe como está a tua respiração nesse momento, se ela está mais curtinha ou se ela já está mais profunda. E aos pouquinhos vai ampliando o fluxo da tua respiração, então inspirando e exalando de forma cada vez mais profunda. Vai trazendo um maior estado de concentração, percebendo qual é a parte do teu corpo que respira mais profundamente agora e sentindo o caminho que o ar percorre dentro do teu corpo, tanto na inspiração quanto na exalação. E a gente vai realizar o exercício da respiração quadrada. E a gente vai inspirar em 4 tempos, manter a respiração por 4 tempos, exalar em 4 tempos e sustentar sem ar por 4 tempos. Então aqui primeiro eu te convido a fazer uma grande inspiração. Exala todo o ar. E na próxima inspiração acompanha a contagem. Inspira 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Volta à tua respiração natural. E tu pode realizar esse ciclo por 6 vezes. E depois manter com os olhos fechados, sentindo os efeitos da respiração, tanto no teu corpo físico, quanto no teu corpo sutil. E aos pouquinhos, nós voltamos a abrir os nossos olhos. A gente fez aqui um ciclo, mas ele pode ser repetido por 6 vezes sem qualquer tipo de contraindicação. Quando a gente faz esse tipo de exercício que a gente percebe o quanto a gente esquece, né, de respirar, né? Quando a gente vive tanto no automático, a gente esquece até do ar que entra e que é fundamental pra gente estar vivo. É isso. Uhum. É isso. É a respiração. E quem com certeza se fez esse exercício em casa agora, já direto de primeira com nós, pensa que a gente fez um ciclo, né? E a gente já abriu os olhos assim, ó, até o Bruno aqui assim também, gente, ele não tá vendo, mas assim, ó.
Ele já abriu assim, ó. Nossa, já tava mais, né? Mais relaxado. Brilhinho. Isso aí, em outra vibe. Gi, então pra gente finalizar, eu quero que tu fale pro pessoal como entrar em contato contigo, onde fica o teu estúdio. Estúdio, né? Pode ser. Isso. E muito obrigada, já te agradeço de antemão, né? Tô muito feliz que tu veio, tenho pensado em ti, já te falei há muito tempo pra estar aqui com nós. E eu tenho certeza que quem tá em casa também curtiu esse nosso bate-papo. Eu espero que sim. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito legal poder falar um pouquinho mais sobre o yoga e desmistificar algumas coisas, né? Porque ainda é algo muito fechado, assim. As pessoas têm ainda não conhecem tanto, né, a respeito. E a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho mais e simplificar tudo isso é maravilhoso. Então eu realmente agradeço. E o nosso espaço, então, fica na Rua 14 de Julho, 471, Sala 03, no Edifício Pegoraro. É próximo ao Bradesco, lá perto do IMEC. E o nosso Instagram é @satvayogachala. E o nosso WhatsApp é 54996828397. E a gente vai deixar escrito também pro pessoal poder anotar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.